Lance FM, dia e noite, noite e dia, a gente adora te fazer feliz. Quem tem lance tem tudo. Bom dia, ouvintes da Lance FM, bom dia a todos que nos acompanham pelo Facebook, pelas ondas sonoras do nosso rádio, e hoje estamos aqui com a Fernanda Schultz, no quadro Mulheres Empoderadas. Bom dia, Fernanda, seja bem-vinda ao nosso quadro. Bom dia, Roberta, agradeço o convite, fiquei bastante feliz. A Fernanda, que ela é veterinária, né, faz parte aí da medicina veterinária. E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, né? O que é a medicina veterinária? A gente que hoje em dia eu vejo, doutora Fernanda, que a medicina veterinária, eu não sei se já era assim, mas eu acho que por causa da mídia, de repente a gente fica sabendo como é que funciona, mas parece que ela evoluiu muito, né? Assim, no sentido de, antigamente você achava que a medicina veterinária, no caso de cachorro, né? Vamos falar aqui de cachorro, que a gente sabe que medicina veterinária ela é muito mais ampla, né? A gente achava que era só para ir lá dar as injeções de cartão e tudo, mas não. Tem anestesista veterinário, tem todo um mundo assim que a gente fica surpreendido em ver o tamanho e a evolução da medicina veterinária. Vamos falar um pouco disso, mas antes da gente entrar nesse assunto, me conta como que surgiu a medicina veterinária na sua vida. Você sempre sonhou ou não? Foi de repente? Como é que surgiu? Sempre. Até eu brinco, quando eu nem sabia que o nome era medicina veterinária, eu já falava que eu queria ser médica de bicho. Então, assim, desde que eu me conheço por gente, bacana, foi o caminho que eu sempre quis trilhar. Muita influência do meu pai, dos meus avós que tinham um sítio, então eu passava muito tempo lá, era onde que eu fazia os bichinhos de meus pacientes, né? Então, é um amor desde de criança. E não é só a questão, porque muita gente fala, eu gosto de bicho, eu quero ser médico veterinário. É muito além disso. Porque, obviamente, você tem que amar animal para poder fazer veterinária, verdade, mas não é só isso. Você tem que gostar de exercer a medicina com eles também, né? Porque muitas vezes as pessoas têm dó, alguma coisa assim. Então, assim, é unir justamente o amor pelos animais ao cuidar deles, né? Ao exercer a medicina para trazer saúde e bem-estar para os nossos pacientes. Tem quantos anos que você é formada já? 18 anos. 18 anos. E como é que foi esse caminho até aqui? Há 18 anos atrás, né, desde quando você entrou como acadêmica de medicina veterinária até os dias de hoje. Como é que foi esse caminho? Foi fácil? Foi difícil? Fácil nunca é, né? Não. Como que foi esse caminho até os dias de hoje? Como que foi a trajetória da Fernanda? Bom, quando eu entrei na faculdade, já fiquei longe da família, então já começou o primeiro desafio, né? De estar longe, de aprender a viver sozinha, sem estar embaixo da asa da mãe. Verdade. Né? Que é complicado. Aí vem as crises de você, às vezes, querer desistir para querer ir para casa, mas o amor falou mais alto, né? E eu falo que, assim, até que para muitas pessoas é difícil o tempo de faculdade, mas tirando a questão da distância dos meus pais, foi uma época muito proveitosa, muito tranquila, de muitas amizades, né? E aí, quando acaba, é que vem a questão, né? A gente acha que tudo vai ser fácil e não é, porque a gente vai para o mundo. E é o que eu falo que talvez o que falte até na base da veterinária é justamente nos ensinar a comunicação, a lidar com as pessoas, né, parte de psicologia, porque a gente sai cru, a gente sai para mexer com os animais. Afinal, a gente entrou na faculdade de medicina veterinária para mexer com os animais. E, na verdade, a gente mexe muito mais com pessoas do que com os animais. As pessoas são os intermediários deles, né? É a pessoa que vai trazer o cachorrinho ou o gatinho para a gente. Então, a gente sai muito cru nisso. Então, a gente tem que aprender a se comunicar com as pessoas para poder fazer o melhor pelos cachorrinhos, pelos gatinhos, enfim, por todos os animais. Verdade. E aí, logo que eu terminei, eu até trabalhei na vigilância sanitária na minha cidade. E depois Você é da onde, Fernanda? Eu sou do Paraná. Do Paraná. E aí eu vim para cá para começar um trabalho junto com meu esposo, que meu sogro, Jorge Dili, já tinha como base uma agropecuária, e meu esposo também é veterinário.
E aí a gente começou junto o processo de clínica dentro da base que meu esposo já tinha construído. E aí foi um processo de que, meu Deus, tinha horas que assim, era correndo para o livro, era correndo para os professores, porque assim, você cai no mundo e você fala, minha mãe, eu achei que seria fácil. Não foi, não era fácil, e continua não sendo. A gente sempre tem que estar estudando, sempre tem que estar crescendo. Mas há 18 anos atrás, ainda era muito aquele cachorro que ficava no quintal, que a pessoa, que não era o filho, que não era o irmãozinho, né? Hoje, a proximidade com as pessoas tornou eles muito mais os membros da família. Sim. Que era o que a gente sempre, para quem faz veterinária, sempre considerou. Mas há 18 anos atrás era muito aquele cãozinho que ficava no quintal. Raramente as pessoas traziam para tratar a doença. Era só para dar vacina. Né? Era a vacina e o vermífugo. Aí às vezes pensava, mas achar só vacina de raiva? Não, tem outras. Nem sabia que tinha outras vacinas. Então, a gente começou, nesses 18 anos aqui em Formosa, a gente conseguiu acompanhar todo esse processo de crescimento, de mudança do pensamento das pessoas em relação aos animais, o que é muito bom, porque hoje gira em torno de um cuidado muito maior. As pessoas, elas se preocupam com a saúde, elas se preocupam com a prevenção. Então, há muito mais pessoas que se preocupam e trazem esses pacientes para um processo preventivo de consulta, por exemplo, não só para vacina e vermifugação. Né? Então, tá tendo um cuidado muito maior. E isso é muito bom. Né? Isso é maravilhoso. A gente vê que os animais estão tendo esse cuidado, estão tendo esse respeito. Está tendo muito também a divulgação da questão dos direitos dos animais. Isso se fortaleceu muito nos últimos anos. Né? O que é outra coisa que é extremamente importante, porque a gente vê o abandono, os maltratos, né? Tanto de animais que a gente tem na rua, né? Então, saber que a gente pode estar divulgando essa questão dos direitos deles é bastante importante. Verdade. E falando dessa evolução, né, de trato com o animal, do animal ser realmente ali mais um membro da família. Hoje a gente tem cão-guia, né, tem cachorros que ajudam no dia a dia do ser humano. E talvez isso também acabou aproximando mais. E como que foi essa evolução na parte da medicina veterinária? Porque hoje, antigamente, você não ouvia falar que o cachorro, aqueles cachorros de porte pequeno, por exemplo, quando ia ter os filhotinhos, tinha em casa de qualquer jeito, mas tinha que ter em casa. Hoje, o veterinário, né, faz a ultrassom, já vê que às vezes o parto não vai ser tão tranquilo, aí já tem que levar, fazer uma cesárea. Então, assim, antigamente a gente não ouvia isso. Fazer cesárea em cachorro, como assim? Como é que funciona? Antigamente você nem ouvia falar que um cachorro tinha câncer e que ele faz o tratamento. Então, assim, explica pra gente como que foi essa evolução na medicina veterinária. Existir, com certeza já existia, só que não era tão popular, tão conhecido, né? Ficava muito a grandes centros, a grandes hospitais, né? Tanto que antigamente, para fazer um raio-x você tinha que ir para Brasília, para fazer uma ultrassom tinha que ir para Brasília, então dificultava muito para a gente aqui, às vezes fechar um diagnóstico e até para o tutor levar esse paciente para Brasília, né? Ter que se deslocar. Às vezes o paciente não podia se deslocar, por exemplo. Hoje a gente tem tudo mais isso à mão. E muitas pessoas falam, nossa, antigamente os animais não viviam tanto porque não tinham cuidado. Justamente, tinha o câncer, morria, ninguém nem sabia do quê, porque não investigou, não foi. Aí a cachorrinha ia parir, morreu, não conseguiu parir. Não tinha um suporte para isso, né? E hoje a gente tem os centros cirúrgicos muito bem estruturados, né? Muita coisa é baseada na medicina humana, a gente tem como modelo a medicina humana, porque eu acho que não é porque é um animal que tem que ser tratado de forma diferente. Tem todos os sistemas, né? Cardiovascular, respiratório, nervoso, né? Sim, a gente tem o crescimento dos especialistas, né? Que para poder atender às demandas de cada paciente, né? Um paciente hoje com câncer, ele já não é mais um paciente condenado, ele é um paciente que tem uma expectativa de vida muito grande. Né? Você tratando adequadamente, usando as medicações e os recursos que ele precisa. Né? Qualquer doença crônica, a gente tem doenças renais, por exemplo, que a gente tem o recurso da hemodiálise que pode ser feito. Então, hoje, a medicina veterinária perde muito pouco para os recursos que a medicina humana oferece. Então, graças a Deus, a gente está podendo dar o melhor para os nossos pacientes, né? Em todos os quesitos, para que eles possam viver mais tempo e não mais só 5, 6, 7 anos. Né? Hoje, eu tenho um paciente que tem 22 anos. Então, eles estão chegando muito longe. Muito tempo. Eu já ouvi falar de até 15, mas 22 é a primeira vez com a raça. raça. Eles estão passando, Poodle. Poodle, realmente, eles vivem muito tempo,
né? Isso já mesmo antigamente, quando os 7 anos era muito, eles viviam até os seus 15. Hoje eles chegam até 20, 22 anos. Tendo um cuidado de saúde, prevenção, dos probleminhas que vêm com a idade, assim como os idosos, né? Os nossos idosos também precisam desse cuidado, né? Então, eles chegam muito longe. E falando em idoso, me explica a idade do cachorro, porque todo mundo fala que para cada um é como se fosse 10 anos no humano. E aí a gente fica assim, mas um cachorro de 10 anos é considerado um idoso de quase 100 anos e não sei o quê. Como que funciona essa cronologia da idade do cachorro? Já que você fez aí um paralelo entre o idoso, né, humano, e o idoso, o animal. Como que é a idade do cachorro, a idade, até para a gente entender, quem está nos ouvindo, porque de repente você tem um cachorro aí com 8 anos de idade e ele já não tem muita paciência de brincar, cansa mais. E às vezes a gente não entende, porque fala assim, não, mas tá novo ainda, não brinca, não late, enfim. Então, como é que funciona a melhor idade para o cão? Para o bicho, né, no geral. Existem tabelas que dizem que a cada 1 ano são 7 anos. Mas, por exemplo, se a gente pegar esse paciente que tem 22 anos, ele vai ter 140 e poucos, vai ter muito mais, né? Então, assim, eu acho que vai até um momento, mas depois essa relação de 1 para 7 ela vai diminuindo mesmo, né? Chegaria a idade muito grande. E uma coisa que a gente tem que levar em consideração é o tamanho do paciente. Os cães de porte grande, eles vivem menos, né? Mas hoje também tem chegado a 15 anos tranquilamente, que antigamente não chegavam. E eles envelhecem muito mais cedo, né? Então, se eu comparar um Pinscher com um Rottweiler, o ânimo do Pinscher com 8 anos vai ser maravilhoso, mas o do Rottweiler já vai estar decaindo, já vai ser aquele cachorrinho que vai querer ficar mais deitado, né? Não vai querer mais brincar tanto. Então, a gente tem que levar em consideração isso também, o tamanho do paciente. Pacientes de porte maior, eles já têm um envelhecimento metabólico, né, do organismo deles mais rápido, né, do que o de um cachorrinho menor. Bacana. Mas o pessoal considera 1 para 7 mesmo. Mas é muita coisa, 1 para 7. Se eu vou pensar com 10 anos, você está com 70, né? Com 15, nossa, fica bem... não. Um pouco fora da perspectiva de vida do ser humano, né? Eu acho que isso não tem uma base científica muito para dizer não é isso mesmo. Então, eu acho que assim, até um certo determinado tempo vai acompanhando, mas depois, quando eles estão ficando mais velhos, essa relação vai ficando menor. E o que você acha da medicina veterinária em Formosa? Não da sua clínica, ou da clínica A, da clínica B, da clínica C, mas o que você pensa assim, você fala assim, olha, Roberta, eu penso que a medicina veterinária em Formosa precisaria evoluir nesse ponto. De repente, não sei, um hospital veterinário aqui não tem, né? Se tem, eu desconheço. Talvez eu até esteja falando besteira, mas se tem, eu desconheço. Então, assim, a gente tem ainda como referência Brasília, né? Sim. Que é o mais perto. Tem até um hospital universitário, né, lá na UNB, que cobra, acho que é preço de custo, né? Dependendo da cirurgia, até para os estudantes. Mas o que você fala assim, olha, hoje aqui em Formosa, falta, isso seria primordial para a gente ser assim, mais completo, não depender tanto de Brasília. Né? Igual você falou, até pouco tempo atrás aqui em Formosa não tinha um raio-x para ver o cachorro que machuca, enfim, um ultrassom. Né? Então, num quesito geral, o que você acha que Formosa poderia evoluir mais na medicina veterinária? Eu acho que assim, a gente tem... Se tratando de bicho de porte pequeno, né? Sim, a gente está falando aqui de cão e gato. Que é a minha área. Porque de repente as pessoas estão ouvindo e aí falam, não, mas na área de cavalo já tem, ou de gado. Não, a gente está falando aqui de cão e gato. Eu acho que assim, a gente está bem suprido de bons profissionais. Acho que a gente tem algumas clínicas bem estruturadas e com bons profissionais. Acho que são pessoas, e eu não falo de mim, eu falo dos outros colegas também, que são pessoas que estudam, que estão trazendo muitas coisas boas. Né? Então, assim, acho que de profissionais a gente está muito bem estruturado. Acho que em todas as clínicas maiores a gente tem um bom recurso. É óbvio que um hospital é sonho. Né? Eu falo que quando a gente fez a nossa visão em 2012, o nosso objetivo era, até 2020, se tornar um hospital. Mas não deu. Pandemia, né? Tudo. Então, assim, e muitas questões até de modificação de visão. Mas um hospital seria muito bom. Hoje, todas as clínicas têm um suporte de raio-x, de ultrassom. Né?
Claro que uma tomografia, uma ressonância seria ótimo, porque, né, a gente não precisa... tem um problema que eu preciso de uma tomo, eu posso optar, em vez de um raio-x ou de um ultrassom, uma tomografia, mas a pessoa tem dificuldade de levar, então seria maravilhoso, né? Então, mas, assim, eu acho que a gente, em quesito de profissionais, a gente está muito bem amparado em Formosa. Talvez só se falando em alta complexidade, né? Sim. Em alta complexidade, que aí entraria o hospital. Sim, aí UTIs bem formadas, né? Porque aí você precisa de respirador, então precisa de um suporte mais avançado 24 horas. Então isso sim falta ainda para aquele paciente de alta complexidade que precisa de UTI, que precisa disso, aí já não vai. A gente tem a semi-UTIs, mas a UTI E não. você acha que Formosa comportaria um hospital? É difícil falar, porque os custos, aí a gente vem para real. Falando de custo-benefício, porque Formosa não tem uma faculdade de medicina veterinária, então não tem como montar aí um hospital universitário, né? Sim. Então teria que ser uma clínica particular. E aí a gente pensa, né, trazendo para a realidade do município de Formosa, também tem que ver isso, né? Se Formosa comportaria, porque não é barato. Não, porque aí você tem que manter vários profissionais 24 horas, não são só os veterinários que já precisam estar numa clínica 24 horas, mas é todo um suporte de secretários, de limpeza, de vários outros profissionais que tem que estar ali dentro. Então, acaba tendo uma mão de obra maior, além do gasto com energia, com água, enfim, com tudo, que vai para precisar manter aquele hospital 24 horas aberto. Né? Mas é uma coisa que passa na cabeça e que há a se pensar. Né? Precisa ser muito bem estudado. Verdade. E Fernanda, como a gente falou um pouco, você falou da questão da pandemia, como que foi esses animais na pandemia? Porque, como a gente já colocou aqui, né, que os animais, o cachorro, o gato, ele passou realmente a ser um membro da família. E como essa pandemia, acho que a gente foi aquela reclusão total em casa, privação de contatos, enfim, a gente ficou só mais na rede social para comunicar com as pessoas realmente, de fato. E o cachorro e o gato ali na casa, eu acho que teve um papel assim primordial, né? Com as famílias que perderam entes queridos, com o próprio relacionamento ali. Quem tem criança e não estava na escola para brincar com o bicho. E qual o relato assim que você tem dos seus pacientes em relação animal e pandemia, animal e reclusão? Acho que eles foram, como você falou, assim, eles foram essenciais. Acho que eles foram essenciais para a manutenção da própria, como é que a gente fala? Saúde mental das pessoas. Né? O que a gente percebeu durante a pandemia é que as pessoas trouxeram mais para o veterinário. Observou mais, né? Mais. Porque estava o tempo todo em casa. Então, se o paciente, hoje de manhã ele não comeu ração, eu vou levar. Hoje ele fez um xixi diferente, eu vou levar. Então, tinha uma percepção maior, né? Então, eles acabavam vindo mais. Às vezes a pessoa, estou me preocupando, vamos fazer um check-up. Então, na época da pandemia, eles vieram mais ao veterinário do que hoje, por exemplo. Mas a gente via pelos relatos das pessoas, porque a gente conversa muito, né, com as pessoas que vêm até o consultório, e que elas relatavam, nossa, hoje eu estava triste, e aí o Bob veio e deitou no meu colo, e aquilo modificou. A gente perdeu um ente querido, e aí minha filha ficou muito triste, foi a Nina que ajudou. Então, assim, eles são incríveis, né? Eles são incríveis. Eles têm uma inteligência e uma capacidade de percepção das nossas emoções muito grande. Sim. Então, eles foram essenciais, assim como são. Mas na pandemia as pessoas precisaram de um suporte de amor incondicional, assim, muito grande. Então, eles tiveram um papel bastante importante. Que bacana. E a gente sabe, o meu amigo João Leno, ele já é um cliente seu lá antigo, né? E ele fala desse trabalho voluntário que você também faz, de estar ajudando os bichos, os animais. E se falando dessa questão de maltratos com os animais, de abandono de cachorro, a gente vê que Formosa ainda peca muito com os animais de rua. Você vê muito cachorro na rua sem saber para onde vai esse animal, para onde leva. Você, como médica veterinária, né, e você também ajuda muito animal ali que está, né, machucado, enfim, não tem um dono.
que você acha que o município hoje, aí a gente já está se falando de poder público, não privado, o que o município hoje poderia fazer para estar ajudando? Assim, eu sou leiga, né, nessa parte, eu sou enfermeira, nessa parte de medicina veterinária, eu não entendo muito. Fala muito de um tal de castramóvel. Tem gente que é a favor, tem gente que é contra, que fala que não funciona, de ter um canil popular para colocar os bichos lá, enfim. Fala-se muita coisa, mas você, com 18 anos de experiência, o que você já viu? Com certeza você já viu muita coisa no quesito público aí, não fora de Formosa. O que você já viu e falou assim, olha, Roberta, de fato isso funcionou. De fato o castramóvel funciona. De fato um abrigo para cães e gatos funciona. Então, assim, o que você acha que funciona realmente, que seria funcional e que ajudaria a tirar esses bichos da rua, porque também não é só pôr um depósito de bicho lá, né? Porque às vezes vira. Você fala assim, não, o município tem um canil ali, mas você chega lá, os bichos estão de qualquer jeito, está tudo meio insalubre, então não é um depósito de bicho. Então, o que você acha que, olha, eu já vi isso e deu muito certo? Os abrigos, muito bem estruturados, eu acho que seria muito importante, mas aí eu falo muito bem estruturado, com mão de obra que possa estar cuidando desses pacientes, mantendo o ambiente limpo, a própria prevenção, porque a gente vai ter um acúmulo ali de animais, então para que não se disseminem mais doenças para outros externos, porque a gente sabe que muitos dos vírus eles vão pelo ar, né, é uma forma de contaminação. Então, assim, para se manter esses pacientes sempre muito bem, vermifugados, vacinados, ter um suporte e estrutura para que esses animais estejam nesses abrigos. Né? Porque, igual você falou, não adianta nada eu pegar, vou tirar ele da rua e vou jogar lá dentro. Um depósito, né? Depósito. E aí você chega lá, os pacientes estão no meio das fezes, no meio de urina, doentes, né? E ninguém percebe, ninguém olha. Então, sim, um abrigo bem estruturado funcionaria. O castramóvel, ou até uma base dentro desse abrigo, onde a gente tivesse um local, um centro cirúrgico para castrações desses animais, também acho que pode funcionar. Eu não sou das pessoas mais fãs do castramóvel, mas eu entendo que tem que controlar a Sim, população. Tem que controlar. Né? E aí que vem. Ele teria que ser... Não é mais fácil dar que tem a injeção que evita, né? Que é muito polêmico. Uns falam que não é bom porque desenvolve câncer e tudo. Não seria mais fácil, e acho que até menos oneroso, porque quando você castra, você tem que cuidar. Sim. Porque senão aquilo ali vira um problemão. Não seria mais fácil dar essa injeção, ou você acha que não? Não, porque assim, o que a gente percebe é que os pacientes que tomaram essa injeção acabam desenvolvendo algum problema ou outro de saúde, seja os tumores de mama, tumor de ovário, infecção uterina. Então, a gente vai ter um ônus maior ainda, um pouco mais à frente, porque não vai ser com 1 ou 2 anos, vai ser daqui 3, 4 anos, apesar de ter paciente que depois de 2 aplicações de injeção já desenvolve a piometra, que é uma infecção uterina, então a gente tem que tomar muito cuidado. Então, hoje em dia, com o castramóvel, ajudaria muito, principalmente assim, o foco esse controle, esse né? controle. Teria que ser a população carente, né? Porque não adianta nada aquela pessoa que que pode pagar uma castração está prioritária dentro de uma lista. Eu acho que tem um pré-requisito aí de renda, né? Renda familiar. Sim. Assim como tem pré-requisito para ter Bolsa Família, né? Enfim. Eu acho que se fizer algo voltado, né, essa questão da castração, voltado realmente para os bairros mais carentes, onde a gente tem aquelas famílias que têm muitos animais, que vivem soltos na rua, porque, né, a condição não permite que fiquem presos, né, que fiquem num cercadinho. Né, eles estão ali, eles estão numa família amorosa, que gosta deles, mas que não tem essa condição da castração. Aí eu acho que sim, valeria a pena, porque aí assim a gente estaria controlando. Porque aí seriam animais que muitas vezes vivem, passeiam na rua ali, aos seus arredores, mas que já não cruzariam mais, já não geraria mais animaizinhos que estariam novamente sendo abandonados. Então, tudo muito bem estruturado, voltado para essa população mais carente, eu acho que valeria a pena. Que bacana. O Fábio já está aqui nos esforçando. Tinha um monte de pergunta ainda para fazer para a Fernanda, mas depois a gente marca uma outra hora. Me fala da sua clínica, onde é que é, como é que é o telefone, quem estiver ouvindo a Fernanda e estiver com um bichinho aí em casa doente, onde procura, como que eu acho a Fernanda? A nossa clínica ela fica na Avenida Brasília, ao lado da antiga Napolina, né? O nosso telefone fixo é o 3642-2514
E o nosso WhatsApp de contato é o 981714656. Esse é o que funciona 24 horas? Isso, esse é o WhatsApp de 24 horas. Muitas vezes as pessoas ligam no fixo, mas como os enfermeiros e o veterinário ficam na internação, eles não ouvem. Então, é ligar nesse 981714656. É o WhatsApp do sufoco. É. Eu já usei ele. Uma vez minha cachorrinha quebrou a patinha no domingo e ele foi atendida lá, pelo primeiro atendimento. Fernanda, muito obrigada. Vamos ver se a gente marca umas outras oportunidades para a gente estar falando até do cuidado com essa população canina que está aí, que precisa ser cuidada. Porque a gente sabe que traz muita doença, traz tudo, né? Porque a gente olha, claro que a gente pensa no bicho que está ali perdido na rua, sofrendo maus tratos, mas é uma problemática muito maior de zoonoses, né? Que tem que cuidar. É saúde pública, com certeza. Deixa suas considerações finais. Eu agradeço muito a oportunidade de estar podendo falar aquilo que é a minha paixão, que eu vivo no dia a dia. Acho muito importante trazer todas essas questões que a gente trouxe aqui. E, bom, é isso, né? Agradeço essa oportunidade. Fernanda, eu que agradeço o convite, doutora Fernanda, uma médica veterinária. As pessoas falam muito bem de você, do seu atendimento humanizado. É isso que é importante, porque as pessoas acham que o pessoal que está tratando o bicho não tem que ter humanização. E você tem esse atendimento humanizado com os cães e com o gato. Parabéns, continue assim, sendo essa profissional de sempre, né? Você nasceu veterinária, nasceu médica veterinária, por isso que tem esse dom aí da humanização. Parabéns, tá? Obrigada, Roberta. Obrigada a todos, tenham todos um bom dia, uma excelente semana, que Deus os abençoe. Lance FM, quem tem lance tem tudo. 8h33. Lance FM, apoio cultural. Delícia, restaurante Telemarmita, funcionando de segunda a sábado, das 11 às 14h30. Teleentregas 996197841 e 999937366. Rua 5, número 198, setor ferroviário. Delícia, restaurante Telemarmita. Meu nome é Fabiano, tenho uma loja de material de construção. E o que eu mostrei nos últimos 4 anos, mostrei que trabalho duro compensa, viu? E cresci. E Goiás mostrou do que é capaz para gerar empregos. O Estado criou 110 mil vagas de trabalho e registrou 27.500 empresas abertas só nos últimos 12 meses. Atraímos indústrias e novos negócios e temos o menor desemprego desde 2014. Em 2023, o Fabiano, você e Goiás vão mostrar muito mais. Governo de Goiás. É fim de ano, é alegria. 98, Lance FM, Choperia.